Olá, turma, tudo bem? Na nossa segunda aula de linguística textual, iremos falar sobre o conceito de textualidade. A textualidade é um conjunto de características que fazem com que um texto seja considerado como tal e não como um amontoado de palavras e frases. Então, é a textualidade que vai teorizar sobre essas questões da característica do texto, dos fatores textuais, dos fatores que vão contribuir para que um texto seja considerado como um texto. Relacionada com o saber linguístico das pessoas, é um outro ponto importante da textualidade. Ela está relacionada com o saber linguístico. Por exemplo, é através do saber linguístico que nós conseguimos compreender a expressão cair em uma fria. Quando nós dizemos cair em uma fria, há uma compreensão, principalmente por conta do nosso conhecimento de mundo. Que cair em uma fria é estar em uma situação ruim. O nosso conhecimento de mundo nos ajuda a compreender que se trata de uma expressão que tem sentido, não é isso? Mas se nós não tivéssemos esse conhecimento de mundo, ler essa expressão, cair em uma fria, não iria fazer muito sentido. Então, é a textualidade que vai trabalhar com essa questão das características que irão nos ajudar a compreender o texto ou a considerar um determinado enunciado como texto. E os fatores da textualidade, eles são divididos. Nós temos a coesão e coerência, que se relaciona com o material conceitual e linguístico do texto, ou seja, a coesão e a coerência estão relacionadas à estrutura e o sentido do texto. Em um outro momento, nós teremos aulas sobre esses dois assuntos. E nós temos também a intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade, que estão relacionados com os fatores pragmáticos, ou seja, com o uso do texto, certo? No que diz respeito à intencionalidade, gente, refere-se à intenção do emissor, ao modelo como produz o seu texto para alcançar o seu objetivo, fornecendo, se preciso for, pistas para que o receptor construa o sentido desejado. E nisso nós podemos afirmar que não há textos neutros, ou seja, sempre vai haver uma intenção, um objetivo da parte de quem o produz. Nós temos aqui um primeiro exemplo que diz: não se cale, quebre esse ciclo de violência, denuncie. Qualquer tipo de violência doméstica e familiar, ligue 180. O que nós observamos aqui? Qual a intenção do emissor? Qual o objetivo desse emissor? É exatamente alcançar o maior número de mulheres que são vítimas de violência, não é isso? Tem inclusive o número que essa mulher poderá entrar em contato. A gente observa que o verbo aqui presente está no imperativo, ou seja, ordenando, aconselhando essa mulher a não se calar. Então, esse texto não é um texto neutro. Esse autor, esse emissor, ele se posiciona contra a violência contra a mulher, certo? Nós temos um outro texto: animais são como você, maltratá-los é crime. O que nós observamos aqui também? De um emissor que tem a intenção de atingir o maior número de pessoas sobre a questão dos maus tratos, né, da violência contra os animais. Então, esse emissor também está se posicionando sobre um determinado assunto. E isso é a intencionalidade, ok? Aceitabilidade é quando o receptor entende o texto como um todo coerente e significativo a partir de uma visão de mundo. Lembra o texto da água doce cachaçaria? Aquele era um exemplo de aceitabilidade, porque a partir do nosso conhecimento de mundo, nós conseguimos compreender aquele texto como um texto coerente. Mas eu trouxe aqui um outro exemplo também de um diálogo, né? O telefone. E aí a segunda pessoa do diálogo diz: estou no banho. E a outra pessoa conclui: certo. O que nós podemos observar aqui? A coerência no texto está construída a partir do conhecimento de mundo dessas duas pessoas. Ou seja, a partir do momento que uma disse o telefone, a outra já compreendeu que era o telefone que estava tocando. E quando a outra pessoa respondeu estou no banho, o
primeiro que se comunicou também compreendeu que, pelo fato dela estar no banho, não poderia atender o telefone. Então, aqui nós temos um exemplo de aceitabilidade, ok? A situacionalidade, de acordo com a situação comunicativa, um texto poderá ou não ter sentido, poderá ou não ser relevante, porque nos leva a perceber a importância do contexto e da situação. Nós temos aqui um texto de Milor Fernandes, O Evento, que diz o seguinte: o pai lia o jornal, Notícias do Mundo. O telefone tocou. Tirim, tirim. A mocinha, filha dele, 18, 20, 22 anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu. Alô? 2471254. Mauro? Puxa, onde é que você andou? Há quanto tempo? Que coisa, pensei que tinha morrido. Sumiu. Diz. Não, é mesmo? Que maravilha, meus parabéns. Homem ou mulher? Ah, que bom. Vem logo. Não vou sair, não. Desligou o telefone. O pai perguntou: Mauro teve um filho? A mocinha respondeu: não, casou. Moral, já não se entendem os diálogos como antigamente. O que é que nós podemos observar aqui? Que nessa situação comunicativa, o pai não conseguiu compreender o sentido desse diálogo. Por quê? Porque a partir da concepção, do conhecimento de mundo do pai, a única resposta, digamos assim, para a pergunta da mocinha homem ou mulher seria a paternidade, né? Mas, no caso, nós sabemos que há possibilidade, por exemplo, de um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, aqui nós temos um exemplo de situacionalidade, que diante dessa situação comunicativa, o texto não fez muito sentido para o pai, certo? Nós temos também a informatividade, que esse fator está relacionado ao interesse do leitor pelo texto e pelo montante de informações de que ele dispõe sobre o tema do texto. Pode ser um texto de baixa informatividade ou de maior informatividade. Quanto mais previsível o texto, menos informativo. Então, se eu vou ler, por exemplo, um romance, um best-seller, e eu já sei que sempre é um final feliz, esse texto ele vai ter menos informatividade. Então, o texto, quanto mais previsível ele é, menos informatividade ele tem. Eu trouxe aqui um exemplo, que eu acho que vocês conhecem esse autor, Mário Quintana, que é o Poeminho do Contra, em que ele diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. O que é que nós podemos observar aqui? Esse jogo com as palavras, certo? O poema já se intitula como Poeminho do Contra, então vai tratar de assuntos do contra, de questões do contra. Mas o que é mais interessante é esse jogo e eles passarão, porque aqui ele pode estar tanto se referindo ao aumentativo de pássaro, já que em seguida ele traz o diminutivo, assim como o verbo passar no futuro, certo? Então, assim, é um texto que vai nos proporcionar essa maior informatividade, porque é um texto que vai nos trazer algo novo, algo inesperado, ok? E a intertextualidade, gente? A intertextualidade faz-se por intermédio do conhecimento advindo de outros textos. Isto é, quando um texto retoma um outro texto. Lembram da intergenericidade? Que é quando um gênero textual retoma um outro gênero. Então, a intertextualidade é quando um texto retoma outro texto. Nós temos aqui uma propaganda, né, que diz: lisos ou cacheados? Seda lança a primeira linha de produtos que ativamente controla os fios enquanto secam. E aí nós temos Mona Lisa e Mona Crespa. O que é que nós temos aqui? Uma intertextualidade. E essa intertextualidade se dá através da linguagem não verbal, ou seja, nós temos imagens, não é isso? Nós temos a Mona Lisa com cabelo liso e nós temos a Mona Lisa com cabelo crespo. Então, através da linguagem não verbal, nós conseguimos observar essa retomada à Mona Lisa e também até os próprios nomes, não é? Mona Lisa e Mona Crespa, certo? Então, aqui é um exemplo de intertextualidade. Essas foram as referências utilizadas.
Nas próximas aulas estaremos discutindo sobre intertextualidade. Um abraço virtual a todos e todas.